Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos colocamos atentos à Palavra de Deus, pedindo a Deus que abençoe e ilumine o nosso coração. Hoje, terça-feira, dia 9 de março, na terceira semana da Quaresma. O Evangelho que a Igreja nos apresenta hoje é de Mateus 18, de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seu empregado. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da paróquia São José Operário, um filósofo chamado Michel de Montaigne dizia: meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu de servir. Nenhum mal atingirá quem na existência compreendeu que a privação da vida não é um mal. Saber morrer nos exime de toda sujeição e coação. Saber morrer nos exime de toda sujeição e coação. Quando a gente vai pensando nas coisas da vida, a gente começa a pensar que eu tenho um tempo, eu tenho uma vida, eu tenho que construir uma história, eu tenho uma responsabilidade nesse mundo, eu tenho que abrir o meu coração a coisas de Deus. E por isso, cada vez mais, nós nos deparamos com essas experiências sobre a presença de Deus no nosso meio. O Evangelho de hoje nos fala de uma das coisas muito difíceis na vida humana e que a gente não entende muito, que é a dimensão do perdão. A dimensão do perdão. Perdão vem de duas palavras, que é que é o máximo, aquilo que é pleno, o máximo possível, e dão vem de doação. Então o que é perdoar? É eu doar alguma coisa plena para alguém. Porém o perdão, ele é atribuído a realidades em que tem culpa, em que tem responsabilidade, que tem uma maldade. Por isso Pedro chega até Jesus bem intencionado e diz: Quantas vezes eu devo perdoar o irmão? 7? Ele estabelece o número. 7 na Bíblia quer dizer perfeito, porque a lei dizia que você deveria perdoar no máximo 4 vezes, por exemplo. No máximo 4 vezes você perdoa ele, depois não precisa perdoar mais. Até porque no Antigo Testamento sempre tinha a dimensão de que você tem que amar o seu irmão, mas necessariamente não tinha que amar o seu inimigo. Jesus já nos eleva a uma esfera maior da vida humana. Na realidade, Jesus propõe coisas para o ser humano muito difíceis. Uma delas é amar e rezar pelo inimigo para que ele se converta,
para que ele mude de vida, para que ele se arrependa do mal que fez. A outra é a dimensão do perdão. Então Jesus responde, não, 70 vezes 7 ou 77 vezes 7, as traduções variam muito. Então o que Jesus está querendo dizer? Pedro, aumenta o número. Era para perdoar 4 vezes? Sim, não, eu vou colocar 7. Pedro é bem generoso, porque ele aumenta bem a consideração, só que Jesus multiplica isso. O que quer dizer 77 vezes 7 ou 70 vezes 7? Quer dizer infinitamente. Quer dizer, o perdão não tem limite. Perdoar o outro não tem limite. Perdoar o outro não tem uma quantidade. É uma atitude humana constante. Por quê? Porque a gente sempre erra. A gente sempre falha. A gente tem uma certa maldade dentro de nós. A gente fere o outro, a gente ofende o outro, a gente agride o outro. A gente pega certas ideologias, certos pensamentos e absolutiza isso. Então o que nós temos dentro desse mundo e dessa realidade? Nós temos esse desafio e esta realidade complexa e difícil em que nós somos convidados a pensar como que eu sou capaz de perdoar o outro. Porque o perdão nos leva a uma realidade injusta. Quer dizer, aonde tem perdão não existe justiça. Aonde tem perdão não existe proporção. Aonde tem perdão não existe merecimento. O perdão é isso, eu ofereço algo a alguém que ele não merece. E aí que Jesus, porque na oração do Pai Nosso é interessante, a gente pede perdão a Deus e já diz para Deus, eu já estou fazendo. Na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o momento em que Jesus diz, eu estou pedindo perdão para o Senhor, mas eu já estou fazendo isso, eu já estou praticando isso. Então é isso que a gente reza no Pai Nosso. E aí nós temos Jesus nessa parábola que Pedro vem bem intencionado, e Jesus, não Pedro, é muito mais, é plenamente, é a vida toda, é constantemente, porque o ser humano é difícil mesmo, vai se preparando. Aí Jesus conta uma parábola que mostra um patrão que resolveu acertar as suas contas com seus empregados. Ele já chama um que deve uma fortuna, viu? Só para você ter um cálculo assim possível, que um biblista diz o seguinte, a dívida deste homem com o patrão equivaleria a 340 mil quilos de ouro. O valor da dívida deste homem com este patrão seria 340 mil quilos de ouro. Então você calcula o valor disso e é isso que esse cara devia ao patrão. Agora, que patrão é esse que é capaz de emprestar e dar tanto dinheiro para o empregado? Que patrão é esse que é capaz de oferecer tanta coisa para o seu empregado? E aí ele resolve, escuta, você está me devendo aí, né? Não tem como pagar não, só então você vai ser preso, manda prender ele, a família e tudo que tem, até que me pague tudo. E ele tem um gesto de misericórdia, pede o patrão, me dá um tempo. Ele nem pede para ser perdoado, ele pede para me dar um tempo. Dá um tempo que eu te pago. Afinal, ele preso com a esposa e os filhos e tudo que tem, como é que ele vai trabalhar para poder pagar? Olha, eu não tenho como te pagar agora, mas me dá um tempo que eu dou um jeito. Só que nós estamos falando de 340 mil quilos de ouro, né? E aí o patrão surpreende. Ele não só não dá um tempo, mas ele perdoa. Ele perdoa, não precisa me pagar não, vai em paz. Viu? É a mesma coisa do filho pródigo, né? O filho pródigo pede a riqueza do pai, o pai dá, viu? E depois o filho volta, mas o pai não cobra nada dele. O pai não pediu, você está me devendo os trem aí que você pegou o meu, não? Você não pegou uma herança, agora você volta sem nada e eu vou ter que bancar você de novo? O pai do filho pródigo não se comporta desse modo. Então o que nós temos nesse evangelho? Esse primeiro momento de um acerto de contas entre um patrão. Estamos falando de situações desiguais. Um é o patrão, o outro é o empregado. Assim que sai dali, esse empregado encontrou um companheiro. Acho que a palavra aí é companheiro. Então ele pede igualdade. Estão na mesma situação, são da mesma profissão, estão sob as ordens do mesmo, só que esse companheiro devia para ele. O patrão não agrediu, esse outro agrediu, começou a sufocá-lo, pegou, começou a bater, paga o que me deve. Eu disse, olha, eu não posso te pagar agora, mas me dá um tempo que eu pago. E quanto que esse devia? 100 moedas. 100 moedas era o salário de 100 dias de trabalho.
Se esse homem trabalhasse 100 dias, ele pagaria a sua dívida. O outro devia 340 mil quilos de ouro para o patrão. Esse companheiro devia o salário de 100 dias de trabalho para ele. Era possível, me dá um tempo, eu vou trabalhar aqui um tempo e eu te pago. Mas ele não aceitou. Viu? Então as diferenças são grotescas. Nós temos um cara que foi perdoado de uma fortuna enorme. Ele não foi agredido, ele não foi espancado. Ele pediu um tempo e ofereceu perdão total daquilo que devia. Por outro lado, esse cara que foi beneficiado dessa forma pelo patrão, perdoado essa dívida desse valor, que não foi agredido e recebeu algo que nem pediu, ele não pediu perdão da dívida, ele pediu um tempo para pagar, ele trata o outro de uma forma totalmente diferente. Ele encontra o seu companheiro, ele agride, começa a sufocar, paga o que me deve e joga o cara na prisão. Como é que um cara preso com a sua família vai trabalhar para poder pagar 100 moedas? O valor de 100 dias de trabalho de uma pessoa que trabalhava e ganhava o necessário e o justo para sustentar a sua família. Como que ele faria isso? Viu? E aí o que vem o finalzinho do Evangelho? Algumas pessoas testemunharam isso. Algumas pessoas viram isso. Algumas pessoas ficaram tristes com isso. Algumas pessoas presenciaram a atitude deste homem, que viram como ele foi perdoado e ao mesmo tempo viu como ele agrediu o próprio companheiro, alguém que está na mesma profissão, trabalhando junto, no mesmo pé de igualdade e deve pouca coisa para ele. Então quem testemunhou ficou triste. Quem viu isso? E a gente fica triste quando a gente vê esse mundo assim. A gente vê triste quando a gente vê pessoas se comportando assim, que são beneficiadas por Deus, são beneficiadas, mas agem de uma forma totalmente violenta, incapaz de perdoar, incapaz de compreender, incapaz de oferecer ao outro aquilo que recebeu de Deus, do patrão. O patrão é Deus, né? É Deus que um dia vai pedir os 340 mil quilos de ouro que Ele nos dá durante a vida. Viu? E aí o que nós temos no decorrer desse Evangelho? Essas pessoas dizem para o patrão: olha, o Senhor perdoou um homem aí, mas ele foi incapaz de perdoar um companheiro. Ele foi incapaz de agir da mesma forma que o Senhor agiu. E aí o patrão dá o mesmo tratamento que ele deu ao seu irmão. Voltamos à mesma regra. Trate o outro conforme você gostaria de ser tratado. Viu? Que à medida com que você medir o mundo, você será medido. Viu? Faça do mundo aquilo que você gostaria que o mundo fosse. A gente tem um discurso em que a gente fica esperando que o mundo mude para que eu possa mudar, e eu cobro mudança do mundo, mas eu não cobro mudança minha, eu não cobro a minha própria mudança. Por isso a minha prece hoje é que Deus acalme o nosso coração, ilumine a nossa vida, nos fortaleça, nos dê paz e alegria, que a gente possa perdoar. Talvez a gente está um pouco como Pedro, a gente quer colocar um limite, e Jesus diz: não põe um limite. Antes de você pensar que é difícil perdoar o outro, pense como que Deus está te aguentando, como que Deus nos suporta, né? Antes da gente sofrer em oferecer o perdão ao outro, perdoar não é aceitar injustiça, não é aceitar maldade. O perdão é dado para quem está pedindo, não adianta perdoar quem não quer, mas perdão é dado para quem se arrependeu. O perdão exige o arrependimento e uma mudança de vida. Perdoar quem não quer permanecer naquilo não é. Jesus perdoou um ladrão que se arrependeu, mas não deu para perdoar o outro que estava pouco se lixando para a situação. Perdão é um dom, perdão é algo que eu dou para quem quer. Não adianta a gente perdoar quem não quer, isso é bobagem, é sofrimento inútil. Não adianta a gente perdoar quem não quer mudar de vida, não adianta a gente perdoar quem está pouco se lixando, não adianta a gente perdoar quem não quer se converter. O perdão é dado para quem quer se converter, para quem quer mudar de vida, para quem quer acertar na vida, para quem quer fazer aquilo que é correto. Então que Deus nos perdoe e que a gente possa sempre rezar o Pai Nosso dizendo: Deus, perdoe os nossos pecados, porque nós já estamos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou aqueles que têm não só ofendido, mas têm nos maltratado, nos ferido, nos humilhado, aqueles que nos fazem sofrer às vezes. Um abraço e até mais.